Quer fazer as honras da casa, Gi? Pode ser. Então, gente, boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar todo mundo que veio participar, né? Veio assistir e participar da nossa oficina, que né, a oficina não é só assistir, é participação também. E cumprimentar em especial também o Paulinho e o Samuel, que estão aqui com a gente hoje, né, participando e compondo aqui a nossa mesa virtual. Cumprimentar também a Stephanie, que está aí ajudando a gente nas organizações. E como para começar, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vai conversar um pouco sobre o texto da Clarice Lispector, né, Se Eu Fosse Eu. E só para colocar vocês um pouquinho a par, né, a gente vai fazer aqui uma oficina de Direito e Literatura, né, lembrando que Direito e Literatura são campos diferentes, né, são campos distintos, e a literatura, ela vai abrir espaço para a ficção. A literatura abre espaço para a ficção e para o imaginário. Enquanto o direito, como vocês sabem, lida com a realidade, lida com a imperatividade da ordem que foi instaurada pelo próprio direito. Então, enquanto a literatura ela vai abrir o espaço dos possíveis, o direito vai codificar a realidade e vai instituir uma rede de qualificações convencionadas entre os homens e vai encerrar a realidade num sistema de obrigações e de interdições. Então, o primeiro trabalho da literatura é pôr em desordem as convenções, é suspender as nossas certezas, né, e liberar os possíveis e desobstruir os espaços para que o novo, para que algo de diferente possa aparecer, né, para que venham as utopias ou as distopias também. Então, a literatura, ela não cessa de investir contra essa fortaleza jurídica, né, como diz François Host, salutares gargalhadas. Então, é com o François Host, até peguei aqui o livrinho, tá, que é um filósofo francês, que vai guiar, é ele que guia o nosso trabalho com direito e literatura, né, mais especificamente com esse livro aqui, Contar a Lei, que eu espero que esteja virado do lado certo, mas, enfim. Mas ele tem outros livros também que são bem importantes, né, como Sade e a Lei, e como o próprio, ele tem um livro que se chama Imperativo Categórico também, os dois estão em francês, né, pelo menos por enquanto acho que ainda não teve a tradução. Então é importante a gente esclarecer que os trabalhos de direito e literatura, eles costumam ter três correntes diferentes, né, que são bem distintas entre si. O direito da literatura, o direito como literatura e o direito na literatura. O direito da literatura vai estudar a forma como a lei, como a jurisprudência tratam os fenômenos da escrita literária. Então, seria mais aqueles direitos de autor, seria mais direitos de propriedade intelectual, ou mesmo as possíveis censuras que possam, né, que um livro possa vir a sofrer, enfim. Então, esse não é o nosso caso. O direito como literatura, ele aborda o discurso jurídico com métodos de análise literária. Então, ele entende um direito, né, aquele famosa frase de entender o direito como um romance em cadeia, né, como diria o Dworkin. E o direito na literatura, né, ele se debruça sobre a maneira como a literatura trata de questões de justiça, de poder, de ética, que são subjacentes à nossa ordem jurídica. Então, o nosso trabalho ele se enquadra nesse último tipo, né, nessa última linha. Então, esse diálogo que a gente faz entre direito e literatura vai buscar estabelecer novas reflexões no campo jurídico. Então, trabalhar o direito a partir da literatura, quer dizer, o direito na literatura, contribui para a elaboração de conceitos que são bem conhecidos nossos do direito, né? Como justiça, sujeito, lei, poder, ética. Então, essa interlocução ela pode acontecer de várias formas distintas, né?
que é tão diversas quanto são o vasto campo literário que está a nosso dispor. Então, desde música, poesia, romance, ficções, tragédias, comédias, filmes. Então, assim, são várias formas, né, e cores que a literatura pode nos trazer. Então, apesar de ser importante estudar o direito como teoria pura, entre aspas, como diria nosso velho Kelsen, que a galera do primeiro ano estuda comigo, a gente sabe muito bem, e ele também sabia, né, que o direito não se basta por si só. Né? Então, depois de estudar o direito como ele é, né, chega o momento de questionar esse direito e de construir ou imaginar novas funções e conteúdos para ele. Então, por esse caminho, a literatura pode ser uma grande aliada, porque ela nos leva a pensar conceitos por outros vieses. Acho que uma das coisas mais importantes de trabalhar junto com a literatura é que ela vai fazer a gente pensar um pouco fora da caixa, né? Fora daquela caixa do campo jurídico. São outras formas de pensamento. Né? Então, ela pode nos auxiliar tanto no momento teórico ou no momento filosófico, enfim, né? Não que não sejam parecidos. Então, a gente lança os olhos para a realidade e, por vezes, a partir da ficção, a literatura nos permite reelaborar o direito e reelaborar as suas relações com o poder, com a política e com a subjetividade. Hoje, a gente, né, eu, o professor Samuel, o professor Paulinho, a gente escolheu, em conjunto, trabalhar com o texto da Clarice Lispector, Se Eu Fosse Eu, que vai falar sobre alguns desejos ocultos, algum reconhecimento de si, né, sobre algumas imagens, quem sabe, que a gente precisa manter diante da sociedade. Né? Então, ainda que a gente já tenha algumas pré-concepções assim traçadas sobre o texto, o objetivo dessa oficina é justamente construir interpretações e construir novas narrativas em conjunto a partir, né, desse fio condutor. Então, para quem nunca participou de uma oficina com a gente, ou daqueles conversas, né, Paulinho, de café com direito e poesia, aqui a ideia é que a gente abra um pouquinho a nossa mente e deixe mesmo as coisas fluírem, né? Que cada um fale um pouco, peça a palavra, né? Porque senão vai virar bagunça, mas cada um fale um pouco sobre aquilo que pensa mesmo, assim, de uma forma bem, bem livre. E, bom, antes de passar a palavra, então, para vocês, passar a palavra para os nossos queridos professores que também estão aqui junto conosco. Tá bem? Uma boa oficina para todo mundo. Vou falar. Pode falar, Samuel, que daí depois eu vou falar o poema. Tá. Então, boa tarde a todos, a todas. É um prazer participar desse evento. Eu acho que pela companhia do professor Paulo, da professora Gislaine, de todos vocês, que é sempre muito enriquecedora, e também pelo tema. Eu acho que eu há tempo que queria participar do projeto do Direito e Poesia, mas como eu tenho muita coisa em aberto, eu tenho uma tendência a pôr impulso, me envolver em muita coisa e depois começam a ficar coisas pendentes e por aí vai, eu me reprimi. Mas o meu desejo é antigo de participar, porque eu acho que é importante, né, essa relação. E me vem à memória, rapidamente, a história de dois poetas estudantes de direito que saem da Universidade de Recife e transferem da Faculdade de Direito do Recife para a Faculdade de Direito de São Paulo, e que um se torna um grande poeta, que é o Castro Alves, e o outro se torna um grande jurista, que é o Rui Barbosa. Né? Então a relação é antiga, e depois a gente também pode discutir por que essa relação não é casual. Né? E assim a gente pode lembrar de outros, né? O próprio Gregório de Matos é, para mim, talvez o primeiro sociólogo do direito no Brasil, e foi, inclusive, eu acho que ocupou funções no Tribunal de Alçada, alguma coisa assim, e era poeta, né? E também era baiano. Falei de 3 baianos, então também todas as coisas que não são fatos que aconteceram, que obviamente não são coincidentes. A relação
a gente pode discutir. Feito, obrigado, então, estou ansioso para ouvir a fala de vocês. Então, boa tarde, pessoal. Retomando aqui o que meus colegas falaram, também a minha alegria de poder novamente participar desse projeto. Eu acho que esse projeto é um projeto, já falei para a Gi 300 vezes isso. Ele tem que ser perene no nosso curso, né? A gente não pode fazer ele assim, claro, teve pandemia, teve uma série de questões que a gente, né, se engessou e acúmulo de atribuições, inclusive funcionais, que nos impediram de permanecer com esse projeto mais a longo prazo. Mas acho que agora, com a retomada das atividades, eu acho esse projeto, né, do Direito e Literatura, a Gi fez uma explicação excepcional, né, objetiva, concisa, porém muito inteligente do que a gente se propõe a trabalhar aqui, né, esse contexto mais amplo desse universo, desse campo, né, do conhecimento, que não deixa de ser um campo do conhecimento, apesar do direito e da literatura, né, obviamente terem suas individualidades, inclusive epistêmicas e etc, que eu não vou entrar nesse contexto, mas que eles podem se encontrar. E eu acho que esse espaço é um espaço de encontro, não só do direito com a literatura, ou na literatura, que seja, mas da gente estar aqui. Porque se vocês, alunos, não estiverem aqui, eu sempre falo, não presta. Não adianta, né? Eu, a Gil, o Samuel, entre nós, a gente conversa sobre isso com outros professores, a professora Kátia também, que é um dos nossos estandartes assim, do projeto, pessoa que a gente admira muito, que é da área da literatura, formada em letras. Mas se vocês não estiverem aqui para contribuir, não adianta. Então, obrigado pela presença de vocês. A gente está muito feliz que vocês tenham se inscrito. Quando a gente viu a lista de inscrições, eu falei, gente, os alunos estão querendo participar. A gente ficou assim, ansioso e querendo que tivesse logo a oficina, de tão alegre que a gente, né, ficou, o professor Samuel também. Então, eu queria, né, fincar nisso. Voltando só um pouquinho à fala da Gi, a gente fez uma organização no seguinte sentido, só para que vocês saibam como é que vai funcionar a nossa tarde. Os professores já falaram, eu vou ler, né, o poema da Clarice Lispector, e depois o professor Samuel vai fazer uma fala, depois eu falo a minha fala, a professora Gi vai organizando, mas, sobretudo, a gente quer que vocês falem também, tá bom? Eu vi que o Dimas levantou a mão, quer falar, Dimas, antes de eu ler? Fique à vontade. Não? Porque eu vi que o Dimas está com a mão levantada. Você não quer falar, Dimas? Quer falar depois? Tá bom, acho que ele quer falar depois, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos ler aí o poema, em cima dele a gente vai trabalhar, tá? Clarice Lispector. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo. Mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que, por um certo motivo, eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova do desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras
de festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno, a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a sentir, a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de uma êxtase de alegria, pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou, de algum modo, adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Esse é o texto que a gente vai trabalhar hoje, pessoal. Professor Samuel, fique à vontade para as suas considerações. Então, vamos lá. Eu não conhecia nada da Clarice Lispector, ou muito pouca coisa, não conhecia o poema. E quando ele me foi apresentado, eu fiz uma relação com outro poema do Fernando Pessoa e eu não achei. Daí fui procurar aquele poema, encontrei o outro que eu achei mais interessante. E agora, o professor Paulo lendo, agora eu me dei conta de outra coisa que eu nem sei, agora eu não sei o que eu vou falar, para dizer a verdade. Eu achei aquela coisa que me deu conta agora, achei mais interessante do que aquilo que eu tinha pensado. Mas eu vou falar o que eu me preparei e depois, no final, se sobrar tempo, eu vou... Porque essa questão que o Paulo lendo agora, eu me dei conta da questão da autenticidade, né? Que é a questão do fazer aquilo que somos. Nos fazer aquilo que nós somos, né? Que parece contraditório, mas não é. Mas depois eu acho que fica melhor. Então, eu acho que a primeira questão que me invoca é essa questão do se eu fosse eu. A primeira questão que faz é que eu imagino primeiro os demônios ou não, demônios talvez seja uma palavra muito forte, mas as angústias, né, que a própria autora para ter essa clarividência foi capaz de suportar, né? Para pensar isso, né? E a capacidade do pensar é a capacidade de ter angústia, não de ter angústia, mas de suportar a angústia, de lidar, né? Decisivo no pensar. E a angústia também é uma coisa não tão antiga na história do ser humano. E o eu e a angústia têm um nascimento parecido, dizem alguns, né? Mas quando se fala, se fosse eu, significa um movimento de saída de si. Vamos entender um pouco esse movimento, porque é o seguinte, quando nós vamos... Na relação que eu fiz, né? Na relação que eu fiz, né? Que talvez pode ser arbitrária, uma que eu também não conheço muito da autora, mas se eu fosse eu, falaria o que eu vou falar agora, então eu vou falar. Sem me reprimir, ou disfarçar. Porque a relação que eu fiz é a noção do eu é ou da ideia de subjetividade, tem uma história também um tanto recente, né? A ideia do sujeito, a ideia de subjetividade, né? A ideia de intimidade. A ideia de intimidade, se a gente pegar a história da intimidade, ela não é tão longa assim. Se nós imaginarmos que até não muitos séculos as pessoas iam, sei lá, tinha 20 pessoas num banheiro, cada uma usando uma latrina, obrando e conversando assuntos públicos, né? Você imagina falar isso hoje? Eu acho que que violência, é uma violência, né? Mas a gente constrói a intimidade no processo de construção da subjetividade e no campo da filosofia, né? Talvez aquilo que seja decisivo é quando Descartes vai dizer penso, logo existo, né? Porque o sujeito duvidou até do pensar. Duvidou. Não, ele disse, a existência tem que ser posta na perspectiva da razão. Será que eu existo? Será que sou eu? Ou eu estou vivendo um delírio? E precisava provar que ele não estava que era real. Mas não bastava tocar.
era preciso dar uma dimensão racional, né? Preciso dar dimensão racional. E daí que vai nascer a noção de filosofia da consciência. A razão, aquilo que nós vamos ter na consciência como baliza até para a existência das coisas. E nisso vai ser um movimento de construção do eu moderno, por quê? Na ideia de razão, a ideia de eu penso, cogito, né? E é a marca da filosofia da consciência, a marca da construção do eu. E essa noção de filosofia da consciência, como eu preciso comprovar essa caneta, que ela existe racionalmente. Não basta olhar para ela tocar. É preciso que ela ganhe uma dimensão racional. E aí, o que eu... E esse movimento, né? Toda a modernidade é uma aposta na subjetividade, na construção do eu, que é um movimento importante, né? Porque eu sei que eu sou Samuel, Gislaine, Ellison, Paulo, Leonardo, Dimas, eu sei que existem, que se definem. Nasce uma noção de livre-arbítrio. No livre-arbítrio já tinha, né? Mas uma noção de dignidade humana pautada na autonomia da vontade. E isso é um elemento importante. Se eu vejo um cachorro apanhando, eu me sensibilizo pela dor. Se eu vejo um ser humano apanhando, eu me sensibilizo pela dor. E porque aquilo de humano que existe nele, que é uma vontade, está constrangida, então a violência é maior. Ao menos na minha concepção. Os direitos dos animais ficam furiosos ao ouvir isso. Mas isso a ideia, essa noção de subjetividade é importante. Eis que chega o século XX e nos idos de 1900, se não me engano, né, Gi? O Freud vai dizer essa história de consciência não é bem assim. Um marco inicial da psicanálise seria 1900 de 1900, né? Sim, foi, 1900, o Freud... Foi quando foi lançado o... Nossa, esqueci o nome. Aquele dos sonhos. Interpretação dos sonhos? Isso, interpretação dos sonhos do Freud. A gente considera um marco inicial. Antes já tinha alguns escritos do Freud, mas o marco inicial a gente considera a interpretação dos sonhos, que é de 1900. Mas ele quis fazer em 1900 também. Ele era meio neurótico, né, eu acho. Ele já tinha escrito, ele queria que fosse a obra de abertura do século XX. Eu sabia que tinha um marketingzinho ali. Então, em 1900, para estabelecer um marco também, né? As datas são sempre arbitrárias. Essa história de consciência não é bem assim. E aquilo que forma a minha consciência oculta um mundo, e a Gi depois pode falar isso com mais propriedade e até me desmentir. Essa história de filosofia da consciência que construiu a modernidade, etc., etc., razão, o Freud vai dizer tem um outro universo muito mais amplo, talvez, e com certeza muito mais selvagem, que é o da inconsciência. E é preciso sair do eu, sair da consciência. E ele vai pegar, dizem que o Freud aprendeu, eu li numa edição do Dom Quixote, que o Freud aprendeu espanhol só para ler o Dom Quixote. Não sei se é verdade, acho que é fofoca também. Mas pega o Dom Quixote, e o Freud também é muito da literatura, ele pega o Dom Quixote e vai dizer, tá vendo a modernidade aí, ó? É pura loucura. É delírio, tem um outro universo. Esse é um campo terceiro, eu acho que a gente pode... Mas em 1901, o Russell, nas investigações de lógica, inaugura uma noção de fenomenologia que é outra. O próprio Hegel já falava em fenomenologia, com a busca de compreender como é que a consciência se forma. E ele vai dar um salto e vai dizer a consciência é intencional, ou seja, é consciência de algo. Eu tenho consciência do azul dessa caneta. E começa a dizer que o esquema que nos formou enquanto sujeito também está errado. Quer dizer, também está errado? Não. Também precisa rever algumas questões. E um dos elementos que ele vai dizer e isso é sair de si. Se por um lado
a psicanálise, ó, você tem que desconfiar dessas suas razões tão bem articuladas na cabeça, porque tem um inconsciente lá que é muito mais. O Russell vai dizer, nós, para compreender, nós precisamos suspender o universo de convicções que nós temos. E se eu voltar, e quando eu trabalhei a filosofia, trabalhei a fenomenologia, se eu voltasse hoje com o Leonardo Wittgenheim, ele trabalharia esse poema. Porque a mensagem que ela dá, se fosse eu, ou seja, tá de volta para si mesmo, mas é um momento em que ela suspende tudo aquilo que ela acha certo e vai procurar as coisas mesmas. Aquilo que o Russell chamou de epoquê, ou seja, esse movimento de suspender as crenças que nós temos, as visões de certo e errado, e deixar que as coisas... Esse movimento parece tão simples, né? Permitir que as coisas nos digam alguma coisa. Como é que eu permito que a Clarice Lispector me diga alguma coisa nesse poema? Quando eu, Samuel, suspendo tudo aquilo que eu acho, o universo que eu penso. Então, nesses dois eixos, né, da psicanálise, da fenomenologia, e depois dizem que o Lacan, não sei dizer, mas alguns falam que o Lacan vai unir as duas. Né? Talvez a Gipa... Dizem que o Lacan reúne fenomenologia e reúne psicanálise, faz um encontro. Mas são dois, de alguma forma, dois eixos do qual o pensamento do século XX vai se firmar. Vai se firmar. Tanto é que, de alguma forma, você não estuda o pensamento, não estuda as ciências humanas sem falar em psicanálise e sem falar em fenomenologia, né? E é da fenomenologia que vão sair um universo de coisas que vai sair desde Fernando Pessoa, Caetano Veloso e talvez Clarice Lispector, não sei de quem ela lê, e vai ser e da psicanálise nem se fala, né? Desse universo de situações. E eu queria responder a esse poema com um outro, para entender esse movimento de saída do eu. Que depois também que isso vai ser decisivo para repensar o que é subjetividade, né? Tanto é que o Levinas, discípulo do Russell, leitor do Freud, vai dizer não existe subjetividade. Ou vai perguntar, eu acho que ele é menos incisivo, ele vai dizer existe subjetividade? E ele vai dizer, olha, toda subjetividade é produto de um processo de relações. E o ser eu mesmo significa ser tocado por tanta gente. O ser é ser compreendido. Por que eu acho tão gostoso participar de um evento como esse? Porque, para mim, ser, eu preciso ser compreendido. E vou ser compreendido por pessoas a quem... Isso demarca também a própria noção de afeto, né? Não como... E das relações entre as pessoas, não como tolerância, mas como acolhida, outros vão falar hospitalidade, mas, enfim, um universo enorme de coisas. Mas o que eu quero contrapor aqui, senão eu também vou monopolizar a palavra, eu queria, eu posso fazer uma projeção, né? Eu vou apresentar tela inteira. E agora... Vocês estão vendo isso? Esse poema aqui ficou até, acho que nem estava muito publicado, eu fui conhecer. Estava procurando outro poema, achei esse. Do Fernando Pessoa, que era alguém que era, sem dúvida, um fenomenólogo, um poeta marcado pelo existencialismo, marcado pela fenomenologia, né? E que sou um evadido. Sou um evadido, logo que nasci, fecharam em mim, mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia, ser eu não é ser. Viverei fugindo,
mas vivo a valer. Então, eu vi, acho que de certa forma, ao menos na minha ilação, na minha reflexão, eu acho que são dois poemas que se respondem, se dialogam, né? Se defrontam, talvez, mas que tem essa noção fundamental, que é o processo de saída de si. E a Clarice Lispector vai colocar para experimentar o mundo, a experiência do mundo. Né? Só sobre se a gente pegar, só eu vou reler, só nesse último parágrafo aqui, as últimas assim, bem sei, experimentaríamos, enfim. Deixa eu voltar. Né? Teríamos, enfim, no entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa, que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo, e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Essa noção de experiência do mundo, aí você poder só... Essa noção de experiência do mundo, a gente podia fazer uma reflexão, sim, que vai desde a espiritualidade, desde o universo da consciência, mas que só a poesia pode ser, né? Então, só para me fechar, aquilo que eu queria falar no início, e acabei me esquecendo, me lembrei agora, mas eu acho que então, o que eu acho importante, o que me tocou, é esse movimento de saída de si para compreender a si próprio. Né? Se eu fosse eu, significa o processo que nós podemos, pela consciência, nos estranhar, nos ver como estranhos e nos surpreender. E esse é um processo que demanda uma certa angústia, na qual eu imagino, dimensiono a angústia de quem escreveu esse poema, Clarice Lispector, dimensionando isso, mas que depois tem um momento de gozo, um momento de festa, de compreensão. O Albert Camus, ele começa o mito de Sísifo, uma coisa que eu nunca me entendi direito e sempre me fez pensar, que ele diz assim: há um divórcio entre mim, entre eu e a minha vida. Há um divórcio. E eu conjecturo mil coisas com o que ele quis dizer. Isso aí, se ele estivesse vivo, eu iria até na França perguntar o que é que você quis dizer com isso, né? Mas, lendo a Clarice Lispector, me veio de novo isso, né? O divórcio entre a nossa vida e o que nós somos. Se eu fosse eu, me ajudou ao menos a conjecturar mais sobre aquilo que o Camus disse sobre o divórcio que há entre a nossa vida e aquilo que nós somos. E a busca por fazer aquilo que somos, que é o caminho da autenticidade. Também tem essa questão que agora me ocorreu agora, que é a divisão entre autenticidade e má-fé, né? Aquilo que nós somos, aquilo que nós tentamos parecer ou tentamos ser, ou hoje também com essa questão de... Mas esse é um debate que eu acho que a Gil e o Paulo vão fazer melhor que eu. Né? Essa dimensão de se inventar numa forma irreal. Mas, para fechar, aquilo que eu queria falar no início eu acho que é importante, isso nasce no início do século, que diz muito, eu queria já falar isso há tempo para o Paulo e para a Gi, e que aparece aqui quando eles começaram com o projeto, que é o Heidegger, ou alguém do tempo dele que ele lia, não me lembro, dizia assim: existe um parentesco secreto entre poesia e filosofia. O Heidegger dizia que a morada do ser é a guarda, os poetas e os filósofos são, e que há um parentesco secreto entre poesia e literatura. Poesia e filosofia. E eu acho que isso é interessante. E nisso da Clarice Lispector ficaria muito bem, porque hoje, se a gente voltasse nas nossas aulas, Leonardo e Emily, eu trabalharia esse poema para a questão da fenomenologia, especificamente da hipoqué. Porque a partir desse movimento, né, se você pegar, por exemplo, o Caetano Veloso, que é um grande leitor do Husserl e do Heidegger, né, quando ele vai naquele verso imagina, se o Heidegger fica sabendo que um baiano
para homenagear uma mulher baiana, talvez marco do feminino brasileiro, a Tieta, vai dizer assim: existe alguém em nós. Tem muito. Seria interessante até para um próximo essa música, né? Que agora não esqueci a letra. Mas vai dizer: existe alguém em nós. Existe alguém em nós. Se a gente for pensar, né? Como assim? Não diz nada, né? Existe alguém em nós? Claro, sou eu. Mas se fosse eu, né? Então, eu acho que é importante isso, por essa noção de uma caminhada do pensamento, por resgatar esse parentesco secreto entre o pensamento e a filosofia, e principalmente para esse movimento de saída de nós mesmos, de compreensão, mas também de afirmação, de construção da autenticidade. Talvez nós não possamos ser livres, mas autênticos nós podemos ser. Nós temos uma obrigação de ter essa coragem moral de sermos autênticos, ou ao menos lutar existencialmente até o último segundo para sermos isso. Muito obrigado, eu espero não ter falado demais, mas o tema, se assim o fiz, a culpa não é minha, a culpa é da Gi, que propôs o tema, e do Paulo, que me inspira. Obrigado, gente. Gi, você quer falar ou quer que eu fale antes? Acho que você pode falar, Paulinho. Tá, depois dessa do Samuel, até difícil de... Eu brinco assim, alunos, né? Bem, eu já dei as boas-vindas, quem chegou depois. Eu brinco que a Gi, o Samuel, a professora Kátia, eles entendem de literatura. Eu gosto dela. A diferença é essa, né? Eles entendem, eles podem falar horas sobre isso. Eu sou um Bondade admirador. sua, professor. Eu sou um amador na dupla acepção da palavra. E eu gosto muito, muito de poema, gosto demais da Clarice Lispector. Fiz um caminho inverso na literatura da Clarice Lispector. Eu lia frases esporádicas dela, mas o primeiro livro que eu li, aliás, ainda estou lendo completo da Clarice, chegou aqui em casa agora há pouco, é um livro da literatura infantil, que é O Mistério do Coelho Pensante. Eu estou muito envolvido nesse universo da literatura infantil. E nem sabia que a Clarice Lispector, além de tudo, fazia esse tipo de linguagem, fazia esse tipo fez esse tipo de amarração. E, meu Deus, a gente se apaixona cada vez mais por ela, né? Pessoal, eu queria, antes de colocar aquilo que eu tinha preparado, e vai muito no sentido do que o Samuel falou, eu também quero contrapor outros poemas que eu trouxe aqui, curtinhos, mas só para que vocês saibam um pouco a respeito da vida da Clarice Lispector, né? A Clarice Lispector, ela não é nascida no Brasil, né? Se radicou aqui, ela é ucraniana, e ela nasceu na década de 20, especificamente no dia 10 de dezembro de 1920. E o nome dela, o nome original dela não é Clarice. O nome dela original é Aya, porque ela veio fugida da perseguição na Rússia, né? Porque a Rússia, ali na Ucrânia, tinha toda uma ingerência na época, enfim, histórica, e ela, filha de judeus. Então, ela veio para o Brasil a partir da família, da perseguição da família dela, e o primeiro lugar que ela fixou residência, não sabia eu, fui pesquisar, eu achei que era Recife, mas foi em Maceió, em Alagoas. E depois de Alagoas, ela foi para o Recife, aonde ela iniciou a faculdade de Direito. Então, veja que tem tudo a ver também com a nossa roda de conversa. A partir do Recife, ela foi ao Rio de Janeiro, onde ela se formou, e ali ela casou e teve a família dela, enfim, e começou o seu passeio, né, pela escrita, pela literatura. Então, é um autor... Inclusive, o nome dela, Clarice, veio de uma sugestão do pai dela, que não queria, temendo que ela sofresse uma perseguição também no Brasil, pela sua origem judaica, sugeriu que ela tirasse o nome de Aya e colocasse o nome de Clarice, muito embora ela tenha mantido o sobrenome de Lispector, né, que veio do pai dela.
E aí, pessoal, o que é que eu preparei para hoje? Assim, o que é que eu pensei quando eu vi esse poema que a gente estava trabalhando, eu, Agil, Samuel, qual seria, né, o propósito da nossa tarde? Eu trouxe duas frases, vamos dizer assim, que são poemas também. Uma da própria Clarice, que eu acho que dialoga diretamente com o texto que a gente viu hoje, e outro, coincidentemente, professor Samuel, não à toa a gente é compadre, também do Fernando Pessoa. Foi transmissão de pensamento que nós não combinamos. Muito embora seja uma outra, né, um outro trabalho dele. Então, o que é que eu trouxe também da Clarice? Ela diz o seguinte: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. E a do Fernando Pessoa, que eu vou trabalhar em cima das duas, diz assim, e vai na linha de raciocínio que eu pensei em seguir. Eu já disse, mas vou repetir. Não se represa um rio. Não se engana a natureza. Faça a represa que quiser, pois o rio, cedo ou tarde, vai arranjar um jeito de rasgar a terra, abrir um caminho e voltar a correr em seu leito de origem. Por que eu trouxe essas frases? Porque eu acho o seguinte, que esse movimento, né, do voltar a si mesmo, de ser a gente mesmo, né, e se eu fosse eu, ele é uma coisa inevitável. A gente roda, 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 mas a gente vai ter que voltar a ser a gente. A gente é um rio, como diz o Fernando Pessoa. Esse movimento de se represar, de colocar algemas, com medo de alguma questão, de uma lógica externa, é um nadar contra si que, como eu falei, inevitavelmente vai encontrar uma barreira. Esse movimento é necessário, por mais doloroso que seja, e é por isso que quem fez análise, como eu, sabe, principalmente o primeiro momento que você está na análise, né, que você vai a um profissional dessa área, se você não tiver entendendo o que está acontecendo, você ou pira ou você deixa de ir. Porque é justamente no sentido de você tentar se encontrar. Por que eu estou ali? O que é que eu quero com isso? Eu quero me entender, eu sou assim. E é bom ser assim. Eu sempre fui uma pessoa, e sou ainda, muito intensa, então às vezes eu tenho que me conter para não ser o mesmo. Eu já estou no movimento de não fazer mais isso. Porque a gente acaba, eu acho que a maturidade traz isso também, né? A gente acaba entendendo que o ser a gente mesmo é necessário. Não adianta. Não adianta você fazer caras e bocas, não adianta você mudar determinada questão do seu aspecto físico, porque o seu interior vai estar ali. É o que tem uma estudiosa, que é a Martha Nussbaum, que eu gosto muito, que ela fala da questão da retroalimentação da individualidade. Não do individualismo, mas da individualidade. A gente tem que estar sempre se trabalhando para entender como é que nós somos. E hoje em dia fala-se muito, e tem que se falar também, da questão da empatia com o outro, né? De entender o outro, de respeitar o outro, de perceber o outro, de saber a realidade do outro e em cima daquilo você, né, determinadas questões vão ser entendidas a partir daquele contexto. Excelente. Mas esse movimento da empatia com si mesmo, me parece que é algo que a gente fala muito pouco. Né? E quem fala sobre isso não encontra um terreno fértil para que se discuta mais a respeito disso. A gente fica muito numa pira externa, exterior, e se esquece que a gente está ali. Vai ter uma hora que você vai estar sozinho, quem vai estar com você é você mesmo, ponto final. Por mais que você seja cercado de amigos e de família, que é maravilhoso, mas vai ter uma hora que é você mesmo. Então se queira bem. Se entenda. Deve ser terrível você não querer ser você mesmo, porque você não se gosta. E não é uma coisa fácil. A gente falando aqui é muito fácil, a partir do poema, né? Mas é um trabalho.
que a gente tem que ter, inclusive de índole psicológica, de se entender, olha, eu sou assim, eu gosto disso. Ir para determinados lugares não me faz bem, ir para outros me faz. As conotações sociais, muitas vezes, elas são empecilhos para que a gente possa se reencontrar. Apesar que a gente sabe que existem situações inevitáveis que a gente vai ter que fazer algo que a gente não gosta. Normal. Mas ficar só nisso não dá. Tem a hora que... Eu acredito nessa hora do reencontro. E tem que ser algo constante. Não é um trabalho que se faça uma vez na vida e outro na morte. É algo cotidiano, corriqueiro que a gente tem que fazer. Porque senão a gente não vai, sabe? Esse poema, ele me remete a duas palavras, assim, dois sentidos. O primeiro desse reencontrar-se e o segundo da ressignificação. Primeiro eu me encontro comigo mesmo, ou talvez me reencontre, porque todo mundo sabe quem é, né? No fundo, a gente sabe quem a gente é. Então, primeiro eu me reencontro, para a partir disso eu me ressignificar, no sentido de, inclusive, me melhorar. Quando a Clarice Lispector fala assim, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, porque nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício, não significa dizer que a gente não possa melhorar, mas que a gente possa se adaptar, inclusive a esses defeitos. Porque a gente é um todo, formado de tudo isso, né? Das nossas qualidades, das nossas não qualidades, isso forma o nosso eu. Então, eu penso isso, eu entendo que essa fala da Clarice Lispector, a partir do E Se Eu Fosse Eu, ela é no sentido de uma necessidade. A gente precisa se encontrar com a gente mesmo. Mais cedo ou mais tarde, esse encontro vai acontecer. São daqueles encontros inevitáveis. Então, que ele seja bom, ou que ele seja menos traumático do que ele poderia ser. E a gente consegue fazer isso. Né? A gente consegue se preparar. Penso, né, que a gente tem condições de se preparar para esse reencontro com a gente mesmo. Eu acho interessante que no final da fala dela, né, o Samuel tocou que depois da festa, depois da gente, ai, como eu sou, né, posso ser maravilhoso, vai ter uma hora de reflexão. Isso é muito pungente, assim, né, da gente, aquilo que eu falei, na hora do escurinho do quarto, que você vai estar sozinho, você vai estar lá com seus pensamentos. Enfim, eu preparei isso, eu poderia falar, eu até tinha feito mais coisa aqui, mas fiquei com medo de extrapolar o tempo. Mas era isso, né, que eu queria trazer e reiterar que a gente está muito feliz que os nossos acadêmicos estejam aqui. Vou passar a palavra para a Prof. Gi. Obrigada, Paulinho. Obrigada, Samuel. Eu teria algumas coisinhas assim para dizer diante do que vocês disseram, mas não sei, eu acho que eu estou ansiosa para escutar o que o pessoal quer falar. Espero que queiram, mas, então, queria passar a palavra para vocês, para os alunos, para o pessoal, para os nossos colegas de oficina, na verdade, né? Não sei se Dimas quer falar alguma coisa, ou se esqueceu uma levantada, não é possível. Alguém quer comentar alguma coisa? O que acharam do texto? Gente, não precisa ter vergonha. Sejam sem vergonhas. E não precisa abrir a câmera se não quiserem, né, Gi? Também. É legal, mas não precisa. Eita, Cauane. Aquele site de fofocas e notícias. Hoje o Dimas está com a mão levantada e a Amanda também. A Amanda levantou a mão, mas baixou? Não sei se vai ser lá muito proveitoso, né? Mas pelo que eu entendi da leitura do texto, eu que teria falar sobre o assunto, é que até como a sociedade impõe as coisas, né? Às vezes a gente não consegue se encontrar no meio de tudo isso. Porque no próprio trabalho da gente, às vezes a gente faz coisas que vão contra o pensamento, é como se a gente tivesse que ser uma outra pessoa.
Então, é difícil da gente se encontrar, sendo que a gente tem a nossa realidade interna e a realidade do mundo. Pelo menos eu percebo isso, essa dificuldade do encontro, né? Você conseguir conciliar as duas coisas. Porque no dia a dia da gente, nós temos que fazer muita coisa que vai de encontro com os nossos princípios, o que a gente pensa. Eu acho que a dificuldade de você descobrir quem é você, né? É a questão de você ter que conviver assim com outras pessoas ao mesmo tempo que ajuda você a descobrir do que você é realmente capaz, o que você tem dentro de você, ao mesmo tempo faz com que você esconda muito disso também, né? Porque você não pode ser realmente aquilo que colocar tudo o que você quer pôr para fora, porque às vezes isso vai de encontro, né? Eu acho que é aí que está a dificuldade da gente achar o eu e querer e poder ser a gente mesmo, 100%. Eu teria isso para dizer, a princípio. Agora, Amanda falando, e também lembrando do que Samuel falou, e o Paulinho, o Freud falou em um momento, né, enfim, das feridas narcísicas da humanidade, primeiro, né, o homem descobriu que não é o centro do universo, primeira ferida. A segunda, o homem descobriu que ele não é um ser único, ele descende dos macacos, né, lá do Darwin, a segunda ferida narcísica. E a terceira, daí, claro, nele já se achando também, né, a terceira foi da psicanálise, né, que ele disse, bom, o eu não é o senhor da sua própria casa, né, nós somos seres divididos entre consciente e inconsciente. Inclusive, eu até vou apresentar aqui só a letrinha, né? O Lacan, ele escreve só rapidinho, porque não existe esse símbolo aqui, mas o Lacan escreve assim, né? S barrado, esse S é o sujeito, e essa barra significa justamente essa divisão do sujeito, né? Entre consciente e inconsciente. Bom, para... E aí eu lembrei também do que o Paulinho falou, e agora do que a Amanda falou. Como é que é a frase do Fernando Pessoa, que o rio, uma hora o rio irrompe. Uma hora esse rio não vai parar. Ele diz isso, Gi, ó. Pois o rio cedo ou tarde vai arranjar um jeito de rasgar a terra, abrir um caminho e voltar a correr em seu leito de origem. E me parece, e até do que a Amanda falou também agora, que isso não é nem me parece, isso acontece mesmo. O inconsciente, ele sempre arranja um jeito de sair, de romper. Né? Seja num ato falho, a gente vai falar uma coisinha que sai de outro jeito, ou até nos nossos sonhos, né? Eu dou muita atenção para os sonhos, porque os sonhos são manifestações do nosso inconsciente. Então, ele sempre acha uma forma de vir. E não que esse inconsciente seja necessariamente o que a gente é, de fato, mas vamos dizer que ele é uma boa pista do que a gente é e do que a gente deseja. Então, acho que é bem interessante o que todo mundo falou, o que vocês falaram. E agora, lembrando também que, né, quando a gente faz terapia ou análise, ou enfim, né, algo do tipo, eu brinco que a gente paga para trabalhar, né? Porque a gente vai lá, paga alguém para nos escutar e depois a gente fica a semana inteira trabalhando aquilo sozinho, né? Então, é bem interessante. E o que a Amanda falou também, né? De às vezes a gente ter que esconder algumas coisas, não necessariamente ser como a gente é mesmo, porque tem algumas imposições, né, nos espaços onde a gente vive. E como é importante ter essa noção também, né, de compreender isso e tentar procurar outros espaços, se for o caso. Enfim. Acho que aqui a gente está num momento de bom encontro, assim, de bons encontros. Não sei se alguém mais. Fiquem à vontade, gente.
Ó, nós temos a Cauane aqui, Gi, no chat, ela diz, se eu fosse eu, provavelmente estaria no site de notícias. Eu não vou nem perguntar a Cauane qual a página que tem as notícias que você tá, nem o porquê. Pode ser as notícias de moda, empreendedorismo, É, pode ser as páginas policiais, é as notícias de fofocas. Cauane, assim, o jornal tá todo seu lá. dos artistas, né, Gi? O Leonardo coloca, comecei a gostar de literatura brasileira por conta dela, Clarice, né? A obra era A Hora da Estrela. Ah, eu já li essa obra dela, é muito boa, Leonardo. E aí o Vinícius, ô Vini, tudo bem? Reconheci seu sobrenome aqui. O Vinícius coloca assim, eu infelizmente não vou conseguir abrir o microfone porque estou no trabalho, mas eu vou digitar aqui no chat. Eu percebi que a Clarice fala sobre uma autorrepressão que praticamos diante das normas morais e legais. Não só reprimimos atos, mas até mesmo nossos pensamentos, e incessantemente queremos negar uma parte de nós que não é bem aceita socialmente, mas que é impossível de ser repreendida. Isso me deixou pensando, como as pessoas me olhariam se soubessem os meus desejos mais secretos? Boa intervenção, Vinícius, porque é justamente isso que a Clarice Lispector fala, né? Será que se a gente pudesse ou tivesse essa premissa de expor exatamente, né, esse nosso rosto sem maquiagem, sem uma roupagem que se coloca, como será que a gente seria visto? Mas aí não seria só você não, viu? Seria todo mundo. Não se preocupe. Aí eu me lembrei o Mário Quintana tem um excerto que ele diz assim, aos detratores, né, aqueles que falam mal de mim. Ele diz, eu me consolo, porque se eles me falassem, se eles soubessem a verdade, eu sei o que eles falariam, né? Então eu me consolo que eles falam mal de mim, porque são detratores, inventam coisas, né? Se eles soubessem quem eu sou, falariam muito mais, muito pior. E a Cauane coloca assim, e se for pensar, mesmo não sendo nós mesmos, somente nós sabemos 100% sobre nós, e mesmo assim não sabemos de toda a nossa capacidade do nosso interior. Podemos conviver com uma pessoa a vida toda, mas somente ela saberá sobre ela mesma. É isso aí, Cauane. E de fato, a gente não sabe tudo sobre a gente. Isso que é interessante. Às vezes você fala uma coisa estranha assim, gente, mas o que eu falei? Ou você faz alguma coisa, gente, por que eu fiz isso? Nossa, e depois você fica pensando assim, nossa, será que... Né, de onde que veio isso? De onde que veio essa fala? De onde que veio esse olhar, esse gesto? E a gente fala em psicanálise que a verdade, né? A verdade sobre alguém, a verdade sobre mim, sobre você, a verdade não existe, né? Não que a gente não possa se aproximar de algo da realidade, mas a verdade é sempre meio dita. E tem uma coisa que eu acho muito bonita na psicanálise, a verdade é de sujeito. A verdade é do sujeito. Então só o sujeito pode falar a verdade sobre si mesmo. Né? Esse sujeito barrado, esse sujeito cindido, né? Que coloca aí um pouquinho do inconsciente para fora também. Porque ir à psicanálise é dar um pouquinho as mãos para o próprio inconsciente e deixar ele te levar um pouquinho, porque às vezes também é bom. A gente e nem todo mundo é interessante que nem todo mundo que deixa o inconsciente levar vai parar nas páginas policiais, então tá tudo certo. Eu ia falar isso, eu acho que eu não ia para as páginas policiais. Eu queria que o Samuel. Eu achei interessante uma frase que o Samuel colocou do Caetano Veloso, lá da música da Tieta, que ele começou a frase, mas a frase do Caetano é para além. Ele falou assim: existe alguém em nós, e aí a frase diz: em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis, mas que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, no fundo de você e de mim, que brilha para quem quiser ouvir.
Então, Samuel, desenvolva. Eu gostei desse. Eu acho que tem muito a ver com a frase da Clarice Lispector. Eu não tinha pensado sobre isso. Você é muito inteligente, professor. Repete, professor Paulo, que eu repito 1000 vezes, não tenho a capacidade de fixar com o professor Paulo. Repete, ao menos a segunda. Existe alguém em mim? Assim, ó, existe alguém em nós, em muito dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Aquilo que a Gia acabou de falar. Então, essa música é incrível, aqui, né? No fundo de você e de mim, que brilha para quem quiser ouvir. Então, eu acho que é. E tu vê, agora o Paulo, né, que trouxe a estrofe inteira, uma memória prodigiosa, um verdadeiro conhecedor da nossa música. Eu acho que a estrofe que ele trouxe agora casa com o poema, né? Existe alguém em nós, em muito dentre nós esse alguém. Então, eu acho, bom, assim, primeiro, né, a música é Tieta, né? Luz de Tieta, desculpe, né? Porque deixa eu pegar aqui, hoje eu acho, esse aqui, quer ver, ó? Como termina o livro Tieta do H. E, aliás, essa edição aqui tem uma capa. Para quem é noveleiro, essa edição aqui. Eu adoro essa novela, gente. Deixa eu quem só tem pegar Globoplay, aqui, assista. aqui, ó. Quem tem Globoplay não é dessa geração, mas assistam, é muito boa. Ó. Beth Faria. Eles ainda. Ó, aí, só a parte final dá um spoiler aqui, mas um spoiler. Até quando eu fui a Salvador, a Praça Castro Alves estava em reforma, pô. E aí tinha a estátua de Castro Alves, que é o que desce na greve das prostitutas. Eu estou misturando os livros. Não, acho que é no Tieta. É o único que vai. As prostitutas fazem uma greve. E o único que vai acudir. E é um certo assim. Realiza a estátua do Castro Alves sai para lutar pelas prostitutas. Ali eu fui feliz naquela praça. Imagina. Cala a boca. A inauguração da luz proveniente da usina de Paulo Afonso foi uma festança. Deram ao antigo caminho da lama na entrada da cidade o nome do então diretor-presidente da hidrelétrica do São Francisco. As autoridades presentes descerraram a esmaltada placa azul, feita ao capricho, apesar da pressa, em oficina da capital. Rua Deputado, como era mesmo o nome? Durou pouco a placa azul. Sumiu durante a noite. Em lugar dela, pregaram uma de madeira, confeccionada por mão artesanal e anônima. Rua da Luz de Tieta. Mão artesanal e anônima. Mão do povo. Incrível isso aqui. E o Caetano Veloso, na sua iluminação criativa, que só o baiano pode ter ao longo da história, ao menos desde, sei lá, Gregório de Matos. Inclusive, ele musica um verso do Gregório de Matos, que é aquele Triste Bahia. Mas, enfim, voltando à Luz de Tieta. E pega dessa Luz de Tieta, que também a Tieta é justamente essa provocação a um certo moralismo, e principalmente aquilo que nós sempre fomos criticados porque éramos eróticos, né? Nós nos autocriticávamos por ser um povo erótico, né? E o Jorge Amado vai dizer, nós somos eróticos, isso é gostoso, e um mundo que não pode ser assim, que se definha de inveja. Né? Não é crime, não é pecado. Existe alguém em nós, esse alguém é de desejo, conhece a escuridão, conhece a dor, mas também conhece milhões de sóis. Né? Existe alguém em nós, que é a diferença entre aquilo... Isso aqui para um tupinambá não é uma caneta. Sei lá, eles vão lá no tupinambá e vão dizer, é alguma coisa, né? Mas, ou seja, então aquilo que se faz no modo como é compreendido, no modo que se manifesta no mundo, e tem algo muito mais. Existe alguém em nós. E é esse alguém, se fosse eu, se fôssemos nós, que é preciso perquirir a partir daquilo que nós somos, de nos revelar. E de certa forma, eu acho que
né? Nesse exemplo da luz de Tieta, o que é? É uma mulher que, ao exemplo, que são as mulheres do Jorge Amado, né? São incríveis, né? A Gabriela, né? O tempo todo no romance, né? O tempo todo a questão do feminicídio, né? A Dona Flor, né? Entre um relacionamento abusivo do Vadinho e um relacionamento também monótono, né? Também existe uma mulher. Depois tem a outra que é a Teresa Batista, Cansada de Guerra. Mas são essas 4 mulheres que são o quê? Um processo de afirmação do feminino, né? Que também é outra coisa que é preciso a gente pensar, o processo de afirmação do feminino, para além de uma divisão anatômica, da anatomia do corpo, o feminino como um conjunto de valores que a humanidade precisa para se salvar, pautado pela sensibilidade, pela sedução, né? A sedução, a partir do Jorge Amado, passa a ser afirmada, não é crime. Porque a sedução sempre foi tratada, por ser uma coisa eminentemente feminina, sempre foi tratada como ou é enganação, ou é picaretagem, ou é uma coisa que nós nos devemos nos precaver. Mas o ser seduzido é bom, né? E a capacidade de seduzir é eminentemente feminina, por isso como a sensibilidade foi satanizada. Né? Até o século XVII, XVIII, não sei, os homens choravam e não era feio. Depois a sensibilidade, ele é sensível. Né? E uma outra coisa que o Bourdieu, que é da intuição, né? E nesse processo da afirmação da luz de Tieta, o que é a luz de Tieta? É essa capacidade de uma mulher se afirmar diante do mundo, né? Um mundo que é cruel, no mundo que o moralismo ataca, mas o existe alguém em nós é uma invocação que, naquilo que o Caetano Veloso vai produzir, né, aparece sempre, né? Porque o que é esse alguém que está em nós? Eu vejo um corpo, eu vejo um ser humano, mas existe um alguém que é um universo muito maior daquilo que nós podemos catalogar. Quando ele é naquela música do Caetano, A Terra, que aliás é uma música, ele está preso, a mulher dele traz uma foto, a primeira foto talvez que saiu na revista Manchete do planeta Terra toda azul. A primeira foto estava nos anos 60 circulando. Depois de milhões de anos de existência, o ser humano consegue ver uma foto, ver uma imagem do nosso planeta, né? E aí o Caetano Veloso vê aquela foto, faz aquela terra, e daí tem um versinho que existe assim: de repente acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria. Né? E ali ele revela como não existe alguém em nós. De repente acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria. De certa forma, são manifestações do se eu fosse eu, né? Eu posso dizer, se eu fosse eu, existe alguém em nós, de repente acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria. E eu acho que daí são 2 versos incríveis, né? Que, de repente eu ser gente, se eu fosse eu sou gente. Porque justamente nisso que talvez pontuou, acho que a Amanda, né? Pontuou o Vinícius de alguma forma, no universo que nos comprime cada vez mais com menos possibilidades, né? Porque a gente é as nossas atividades, as nossas contas, a luta pela sobrevivência é cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil, né? Uma luta. A luta também, essa luta, principalmente nessa fase difícil de vocês de se colocar, essa expressão se colocar no mercado de trabalho, né? O mundo nos olha como mão de obra, né? E você dizer, ó, existe alguém em nós. Eu não sou mão de obra, eu não sou um burocrata, eu não sou um instrumento que
trabalha, que preenche formulários, ou que produz. Eu sou mais que o resultado que eu posso dar, porque, como diria o Fernando Pessoa, eu não sou ninguém, eu não sou nada, não posso querer ser nada, mas eu trago em mim. Agora eu não me lembro, eu queria ter essa capacidade do Paulo. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, não posso querer ser nada. Eu acho que é até bom a gente achar, eu tabacaria. Não sou ninguém, eu não sou nada, não posso querer ser, mas eu trago em mim o sonho da humanidade, ou o melhor sonho da humanidade. Agora não me lembro. Seria bom ter, deixa eu achar aqui. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, não posso querer ser nada, mas eu trago em mim o sonho da humanidade. Então, existe alguém em nós. E você combinar a música com a luz de Tieta, com o livro, né? Porque o livro é incrível, né? O livro, primeiro que é uma delícia do ponto de vista da escrita. Tem um trecho aqui que o Jorge Amado, eu tenho que achar que eu marquei e perdi, que ele descreve a Perpétua. É de uma sátira mordaz, né? E depois também ele é uma delícia pelo conteúdo erótico, né? Eu acho engraçado as pessoas lendo como é que é 50 tons de cinza. Mas gente, deixar de ler a Tieta para ler os 50 tons de cinza é uma coisa. Também um pouco, né? Do existe alguém em nós somos burocratas, né? É uma burocracia. Você põe algema, você faz não sei o quê, você tem uma receitinha. Se a mulher pensa aquilo, né? A cultura é meio tipo, parece. É um pouco os processos pedagógicos do F, né? São protocolos, né? Protocolos, né? Os protocolos, tem os protocolos. E a Tieta não tem protocolo, né? Você vê o que ela e o sobrinho fazem, aquilo é uma coisa escabrosa, né? Quer dizer, escabrosa para alguns, né? É uma coisa. Paulo lembra o que o sobrinho e a tia fazem, né? E aliás, Paulo, eu já prometo que vou parar de falar, mas foi o Paulo que me provocou. A culpa não é minha. Se eu fosse eu, já tinha parado de falar. Inclusive, Paulo, o professor Paulo, além de ser conterrâneo, é um conhecedor do Chico Anísio. O Chico Anísio tem um livro chamado O Tiete do Agreste. Tamanho para ter a Tieta do Agreste do Jorge Amado, o Chico Anísio não ia ficar para trás, né? Ele fez a verdade. Eu não conheço, eu não li o livro. Descobri esses dias que o Chico Anísio tem um livro chamado Tiete do Agreste. Agora eu passo a palavra. Não sabia, Samuel, desse livro. Enquanto o Samuel estava falando, eu pensei outra coisa aqui também, né? Que enquanto país mesmo nosso, né? Essa questão do ser eu mesmo, para além de uma questão meramente individual, mas para uma questão social, né? Veja, me ocorreu agora. A gente vai montar um Natal, e eu sou uma pessoa que adoro o Natal, adoro. É o momento que eu faço minha árvore, decoro minha casa, compro coisinhas, eu gosto disso. Nada remete ao nosso tropicalismo, vamos dizer assim, né? É tudo com neve, é tudo com animais que não fazem parte da nossa fauna, com o próprio pinheiro, né? Que é algo que a gente, né? Diferente do que a gente tem aqui, os enfeites, os bonecos de neve. Então, até isso para dar um exemplo, poderia ser vários, assim. Exatamente. Eu já vi alguns, mas sempre como sátira, né? A Mamãe Noel de biquíni, é sempre como sátiras, nunca como uma coisa real. Essa questão que o Samuel coloca do porquê não erótico, se o povo brasileiro é erótico. Não tem como fugir disso. É o que eu falo, uma hora volta. Aí fica-se com todos esses pudores, né? Vamos dar no Natal. Chega carnaval, abre tudo. Aí você se mostra mesmo, o povo tá ali, né? Aquela coisa do ter que voltar para ser você mesmo, inclusive enquanto sociedade. Você não consegue muito tempo reprimir algo que não é da sua essência, como indivíduo e como corpo social também. Então, veja que no nosso país a gente importa coisas de países com economia diferente da nossa,
com um clima diferente do nosso, com um direito diferente do nosso, e a gente quer transpor para cá como se a realidade fosse também, a nossa fosse igual, não é. Talvez por isso que tenha tanta coisa errada, né? Porque a gente está numa discussão muito necessária sobre essa questão do ser eu mesmo, a partir da Clarice. Eu coloquei outro poema do Fernando Pessoa que eu ia trazer, mas na hora não tive tempo de falar, que também é a questão do eu mesmo, né? O nome do poema sou eu mesmo, que está aí no chat. Mas eu mesmo também enquanto corpo social, coletivo, que se reconhece no outro, porque o outro também parece com você, e ele tem... Né? Me parece que são dois vieses assim que se unem, né? De repente a gente não se reconhece individualmente. O Rony fala um pouco sobre isso, né? Que eu trabalhei no mestrado, mas socialmente a gente também não se reconhece. Eu não vejo neve, ou talvez eu veja em julho, quando muito 3, 4 dias aqui em Palmas. Mas a minha árvore tem neve. Será que isso também não é uma ausência de uma conscientização do ser eu mesmo social? Estou pegando um exemplo do Natal, a gente poderia citar aqui milhões de outros, né? A fala do Samuel me remeteu a isso. Gi, a gente está com a mão levantada, depois o Dimas fez um comentário aqui. Dimas, você quer falar um pouco depois? Depois da Gi, pode ser? Eu acho que o Dimas caiu. Ah, o Dimas caiu? Mas eu levantei a mão só para realmente ler o comentário dele, de qualquer forma. Mas se quiser ler, Paulinho, acho que... Não, Gi, pode ficar à vontade, pode ler. Então, o Dimas escreveu ali no chat, né? Tem um livro muito legal que eu já li e indico, que é O Impostor que Vive em Mim. Não sei como fala o nome, mas deve ser Brennan Manning. Enfim. Ele fala sobre a questão de a gente produzir muitas vezes máscaras que apresentamos para as pessoas para esconder quem nós somos. Mas essa máscara é sempre irreal, apesar de que ela não impede a gente de ser feliz. Bom, hoje, uma das principais máscaras aí usada, principalmente pelos shoppings, né? Acho que são as redes sociais, né? Dá-lhe máscara nas redes sociais, enfim. Surgiu há pouco tempo, né? Como que chama? Uma threadzinha, assim, tipo, e fora das stories, né? Como é que vocês estão? Então, como é que vocês estão de verdade? Enfim. Filtro daí já é outra história, gente. Filtro é necessário. Só uma coisa que eu me lembrei agora, depois Paulo, Concordo. eu não falo mais, eu me reprimo. Tem um texto, falou do carnaval, tem um texto que é tempo que eu quero te mostrar, que é o Gabriel Garcia Marques escreveu um texto sobre o carnaval. É incrível, chamado O Direito a Enlouquecer. E esse texto, eu me lembrei agora, eu tenho que passar. O Direito a Enlouquecer, do Gabriel Garcia Marques. É incrível como ele descreve exatamente aquilo que tu falou. Um momento assim de uma eclosão, um momento assim de uma decantação, né? Sai para fora tudo. Um momento também que a gente se depura ao fazer isso. E é um momento no ano em que há um intervalo, vamos dizer assim, daquilo que dos protocolos, intervalo daquilo que a gente precisa ser, né? Daquilo que a gente é, sem máscara, sem filtro. Esse texto é importante, eu quero te passar. A própria fantasia, né, Samuel? De você usar a fantasia já é né? Você pode ser o pirata, você pode ser a bailarina, você pode ser o Júlio César. Para tudo se acabar na quarta-feira. Paulinho, inclusive, já foi, né? Ave Júlio Maria, César. eu não posso falar isso para os meus alunos, apesar que eles sabem, né? Dava março, já começava a pagar o abadá da Ivete do outro ano. Assim. No ano seguinte, para correr atrás do trio. Então, nesse ponto, eu era eu mesmo, hein? Aliás, eu era eu mesmo, muito eu mesmo. Então, esse problema... Eu mesmo demais. Se fosse fora do carnaval, ia estar nos sites de notícias. Nossa, era mesmo. Eu era o próprio carnaval. Dito, Vinícius colocou aqui uma frase, ó. Vamos ler. Só relembrando ali o que o Samuel falou, lembrei que tem o próprio o da Mata, né? Que Carnavais Malandros Heróis, que ele fala que justamente o carnaval é um momento ritualístico, né? Um ritual,
que acontece todos os anos no Brasil, infelizmente ano passado não tivemos, que é justamente esse momento em que tudo é invertido, né? Todos os papéis são invertidos. Então, os pobres... Claro, hoje já é um pouquinho mais diferente até, os desfiles de escola de samba estão elitizados também, né? Mas ele escreve esse livro na década de 60, então era o momento em que as pessoas que eram mais pobres se vestiam de plumas, de brilhos, de paetês, os homens se vestiam de mulher, as mulheres se vestiam do que elas quisessem também, e todos os papéis se invertiam o famoso, e estava tudo bem. Vamos dizer assim. O Joãozinho, eu sempre me lembro o Joãozinho 30, quando ele disse, né? Como é que ele disse? Ó, quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta. Eu acho que ele definiu assim tanta coisa, né? Essa frase é uma frase que me põe a pensar tanto. Falando sobre o carnaval, ele disse, quem gosta de miséria, apoteose, tanto é que era a apoteose, né? Olha só, ou a palavra, né? O desfile da apoteose. E aí ele vai dizer, quem gosta de miséria é intelectual. Samuel, Pobre gosta de luxo. E ele queria dar esse luxo. É bem isso que ele falava. Tem uma frase do Aldir Blanco e do João Bosco que eu gosto, que eles dizem assim: custei a compreender que a fantasia é um troço que o cara tira no carnaval e usa nos outros dias por toda a vida. É bem isso. Tá sem áudio, Samuel. Que música que é essa? Eu não me lembro o contexto da música, mas a frase é essa: a fantasia é um troço que o cara, né? Tira no carnaval e coloca os outros dias. Porque no carnaval ele é ele mesmo, né? Gente, só ler aqui o que o Vinícius... A Cauane está dizendo que queria ser a Mulher Maravilha todos os dias. E, Cauane, eu queria que você pegasse esse laço para proteger seus professores, o laço da Mulher Maravilha. O Vinícius coloca assim, gente, ó. O Brasil, apesar de não ser um pioneiro do erotismo na literatura, foi o país que intensificou esse assunto dentro da literatura. O país que colocou em uma vitrine tudo o que as pessoas pensavam com pudor em diversas obras literárias. O erotismo constitui uma geração inteira do romantismo brasileiro. O único país que abordou o erotismo na segunda geração romântica como uma forma de expressão livre e genuinamente brasileira. Ótimas contribuições, viu, Vinícius? Obrigado. Eu acho que na próxima tem que chamar o Vinícius para debater. O Vinícius vai entrar no projeto assim Ele compulsoriamente. Justamente isso. Acho que ele tem muito a nos ensinar. Eu sabia que ele gostava de poema, mas não sabia que ele entendia tanto assim. Gostei, Vini. Tem muito a nos ensinar, eu concordo com o professor Samuel. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Gi. Acho que eu li tudo, gente. Eu esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? A Stephanie colocou aí a lista de presença. Vocês entrem e assinem. Mais alguém quer dar uma contribuição? Você não quer falar, Vinícius? Quer ficar só no chat? Você que sabe. Ninguém mais quer falar? Gente, tem tanto aluno inteligente na sala que eu sei. Ninguém mais quer se manifestar? Se tiver vergonha de falar, olha que vocês vão ser um bando de advogados, uma hora vocês vão ter que falar, hein? Não tem problema, Vini, não tem problema. Kelvin, prof, saudades do café com direito e literatura. Verdade, Kelvin. Eu também. Quando a gente propôs essa oficina, eu digo, quero, não sabia nem o que era o que a gente ia trabalhar. Eu falei, quero. De tanta saudade que a gente tava. Mais alguém, pessoal? Quer se manifestar? Por favor, vamos lá aproveitar a tarde, tá tão bom. Eu queria só perguntar, agir assim, quando o Freud disse o eu não é o senhor da própria casa, ele está falando diretamente para o Descartes, né? Aonde que ele fala isso? Eu acho, não tenho certeza, mas se eu não me engano, é no mal-estar da civilização. Talvez no futuro de uma ilusão, mas eu acho que é no mal-estar da civilização. E o Lacan, ele pega a frase do Descartes e fala o seguinte: penso onde não sou e sou onde não penso. Puxa vida.
Mas a frase continua, peraí. Vou procurar porque tem um... sou onde não penso, penso onde não sou. É o que o Lacan pegou o cogito, né, do Descartes e virou. Gente, será que vamos encerrando? Ou alguém quer comentar mais alguma questão? Acho que temos que fazer mais vezes para o pessoal ficar mais à vontade, começar a se manifestar também. Perder a vergonha, né, Gi? Eu acho que é um Pois é. projeto que tem que continuar, né? Acho que para o próximo ano a gente consegue colocar ele de pé. Se Deus quiser. Isso aí. A Kaone coloca mais alguma coisa aqui, Gi. Toda essa conversação de hoje, não sei porquê, mas me lembrou do poema do Carlos Drummond de Andrade, o poema de 7 faces. Gosto muito dessa estrofe. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Ah, que bonito. Nossa, hoje a gente trabalhou só gente boa, né? Imagine. Clarice. E como é legal Drummond, que a Clarice e as nossas pessoa. falas, né? Fala dos alunos também vão trazendo outras coisas, né? Uma coisa vai puxando a outra, assim. Bem... Eu estava numa oficina ontem do outro projeto que eu faço parte, e eu falei uma coisa que se encaixa aqui também, que é o fato da gente ler um texto, seja ele qual for, né? Em qualquer tipo de literatura. E ele nunca é um fim nele mesmo, né? Primeiro porque nós mesmos, lendo uma segunda vez, a gente vai ter outra leitura, né? Outra forma de interpretar, outra forma de perceber, um sentido que antes não tinha vindo, que agora veio. Às vezes, uma negação do que você tinha entendido por primeiro, agora você já está entendendo de um jeito completamente oposto. É por isso que me encanta essa questão da literatura, pela literatura mesmo, assim. Tem uma questão jurídica, obviamente, né? A gente trabalhou muito bem no começo, né? Essa ponte. Mas, independentemente da questão jurídica que se coloque como apenso ou como apêndice, né, desse trabalho, eu acho que o discutir a literatura e esse projeto, né, que é capitaneado pela Gi, diga-se de passagem, ela que é a nossa mestre do barco, né, nossa capitã. Ele envolve outros tipos também de textos, né? A gente, por acaso, hoje trabalhou um poema, mas a gente já trabalhou em outras ocasiões textos de música, paráfrases, enfim, né? Os vários tipos de textos mesmos, narrativos, a gente também já trabalhou, os vários tipos de literatura que a literatura é muito plural, né? Ela não tem preconceitos, ela não coloca óbices, ela é muito desprovida de engessamento, né? Então, eu acho isso muito, muito, muito rico. E que a gente nunca pode ler um texto só uma vez, fica a reflexão, né? Que eu acho que esse se encontrar também, a gente acaba se encontrando nas leituras que a gente faz a partir do que a gente lê também. E isso vale para o direito. Interessante, né? Por isso que é permitido ao julgador, a nível de tribunal, alterar o voto dele se ele ouve um voto de um colega. Porque ele pode não ter pensado naquela linha de raciocínio que o magistrado anterior fez. Então, vejam que isso não é uma questão, isso tem nada a ver com direito, tem tudo. Direito é interpretação, gente. E se a gente não souber... A grande dificuldade que eu percebo, eu sempre falo isso, dos meus alunos em processo civil, que é uma disciplina extremamente técnica, instrumental, dura, posso falar, não é nas regras de processo. É nas regras de interpretação, é no como entender a lógica anterior. Porque não valorizam as disciplinas propedêuticas. E essas disciplinas propedêuticas são fundamentais. Fundamentais. A filosofia, a sociologia, a antropologia, a criminologia,
Essas disciplinas são a base. É elas que vão dar esse sustentáculo para a gente. Por quê? Porque elas ensinam a gente como interpretar, ou pelo menos uma linha de raciocínio que se deve seguir. A gente não pode desprezar. Fica aí a minha reflexão com relação a isso. Nunca leia um texto só uma vez. Pelo menos, a Raquel de Queiroz que me ensinou isso, minha conterrânea. Tem que ler. Ela dizia assim, às vezes, a Raquel de Queiroz dizia assim, às vezes eu leio um livro que eu escrevi e eu interpreto de uma forma totalmente diferente que eu tinha escrito, da intenção que eu tive por primeiro lá. A própria autora do texto, imagine. E ela dizia, depois que eu lanço um livro, o livro não é mais meu. Porque a pessoa que lê pode dar uma conotação que eu nem mesmo pensei na hora de estar fazendo. Isso é muito rico, meu Deus do céu. Fica só a reflexão, Gi, para os nossos alunos que estão aqui no comecinho, valorizar as disciplinas de início. Não ficar só para os finais. Isso é uma das linhas assim da literatura, né? De tomar o livro como ele nos chega, vamos dizer assim, né? Não necessariamente. Eu sei que quando eu trabalho com os alunos, eu falo que a gente tem que ver a história do texto, a história do autor e tal. Mas na literatura, uma das linhas também é tomar o texto como ele te chegar. Assim, sem necessariamente saber da história do autor e tal, como que ele escreveu, mas realmente, né, literatura, ficção, e até, bom, não ficção também, essa experiência de quando você escreve, é que nem filho, né? Você escreveu para o mundo. Então, vai para o mundo, vamos dizer assim. Então, retomar e interpretar dessa forma também é bem interessante. E é engraçado que, às vezes, até o próprio Samuel falou, né? Agora que o Paulinho leu, me veio uma outra coisa. Isso é. E, de fato, às vezes, só uma outra intenção, uma outra tonalidade já muda o texto para a gente. Então, eu acho que a literatura, se o direito não nos dá tanta liberdade, nos dá, mas não nos dá tanto, eu acho que a literatura é um ótimo exercício para essa liberdade de interpretação também e de realmente pensar as coisas de outras formas, né? Ver que existem outras formas de pensar. Pensar tanto a literatura quanto a realidade e o próprio direito também. Para isso que a gente vem aqui fazer essa conversa com vocês hoje. Acho que tem gente ali que escreveu no chat. A Vanusa, Gi. Quer que eu leia? A Vanusa coloca, encontro maravilhoso, traz uma reflexão sobre o verdadeiro eu. Concordo pelo prosseguimento desses encontros, muito obrigado pelas falas. Hoje eu não consegui contribuir devido ao trabalho. Sempre bom olhar para dentro, refletir sobre o externo e interno, consciente e inconsciente. Obrigado, Vanusa. Bem-vinda. Legal que o Kelvin colocou ali, né? Comecei a gostar mais de literatura depois daquelas discussões. Zé que também, Paulinho sempre trazia uma poesia excelente para além do que a gente via. Aí vocês trazem um monte de coisa aqui. É o que eu falei, eles entendem, eu gosto, né? Eu leio poesia, às vezes não tenho nada para fazer, vou ler. Às vezes eu leio tanto que decoro, assim, porque eu gosto, assim, me encanta, assim, muito, uma pessoa parar para sentar, para escrever coisas que vão nos fazer rir, chorar, se emocionar, refletir, amar, admirar, enfim, eu acho que o poeta é, antes de tudo, uma pessoa que a gente tem que fazer reverência, assim, para ele. Eu faço para Clarice, inclusive. Amanda levantou a mão, só colocar aqui da Cauane, ela colocou, que oficina maravilhosa, parabéns aos envolvidos, obrigado pela oportunidade, obrigado nós, Cauane. Amandinha, fique à vontade. Não, só para falar que eu também achei o evento bem interessante. Na verdade, dificilmente quando é de tarde eu consigo participar, mas eu acho bem legal porque quando a gente lê um texto em conjunto, a gente explora vários pontos de vista, o que torna esses textos muito mais atrativos. Porque às vezes a gente pode ler e de repente não percebe realmente tudo que está ali, né? E acaba parecendo uma coisa não tão interessante. Mas quando a gente faz um evento dessa forma, a gente consegue explorar com maior profundidade, né? E esse compartilhamento, compartilhar o pensamento, torna a literatura muito mais interessante, com certeza.
Bom, gente, não sei se alguém queria comentar mais alguma questão. Que também eu acho que a gente tem um limite de horário, que é até às 16, né? Isso. Enfim, obrigada, Vinícius. Então, agradecer a todo mundo que veio aqui participar, assistir. Não saiam ainda, porque a gente sempre tem aquele encerramento clássico das oficinas, que é, né, aquele fechamento que o Paulinho sempre também declama uma poesia ao final, né? Sempre tem que ter um fechamento para todo mundo. Não sei se Samuel queria comentar mais alguma coisa. Só agradecer a oportunidade, parabenizar pela iniciativa, Paulo, da Gislaine. Foi um prazer sempre estar com vocês, o tanto que se aprende, pela alegria do encontro. Um abraço, gente, até a próxima. Bom, gente, é um prazer também. E obrigada a todo mundo, obrigada Samuel, obrigada Paulinho, obrigada Stephanie da organização e todos os alunos. E vamos nos encontrando e vamos lá ouvir o Paulinho. Gente, eu tinha preparado para o final, então eu me lembrei dos nossos encontros do café, né, do direito da literatura, lá do café. Eu tinha preparado mas eu fiquei tão ansioso que eu já coloquei no chat, então eu vou ler o que eu tinha preparado, do Fernando Pessoa para o final. Eu adoro o Fernando Pessoa, mas eu também, antes de ler, queria agradecer a Gi, né, essa iniciativa dela de retomar esse nosso projeto. Estava meio empoeiradinho por conta das questões, né, institucionais, que vocês sabem melhor do que nós, que não tá tão simples, muita coisa acumulada, enfim, mas que bom que a gente pôde estar aqui hoje. Agradecer a Gia, ao professor Samuel, a Stephanie, a todos vocês que estiveram aqui, bem-vindos, aos que se manifestaram, aos que não se manifestaram, mas estão aqui também ouvindo. Eu vou só retomar uma coisa antes de ler. Percam a vergonha, tá? Esse espaço é mais para vocês do que para a gente só faz lançar a pedra, vocês é que vão lapidar, então a gente precisa ouvir vocês, tá bom? Então vamos lá, do Fernando Pessoa. Eu mesmo, eu, cheio de todos os cansaços, quantos o mundo pode dar? Eu, afinal tudo, porque tudo é eu. E até as estrelas, ao que parece, me saíram da algibeira para deslumbrar crianças. Que crianças não sei. Eu. Imperfeito, incógnito, divino, não sei. Eu. Tive um pesadelo? Sem dúvida. Tenho um presente? Sem dúvida. Terei um futuro? Sem dúvida. A vida que pare de aqui a pouco. Mas eu sou eu. Eu fico, eu. Obrigado a vocês. Depois eu vou querer a gravação, Stephanie, por favor, para a gente fazer nosso arquivamento. E obrigado aos alunos, né, que vieram aqui, se dispuseram a estar numa tarde de sexta-feira com a gente. A gente sabe que muitos de vocês trabalham, tem os compromissos, então mais um motivo para a gente se sentir honrado com a presença de vocês que estão aqui. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau para todo mundo. Boa